Esse é o grande desafio desse assunto aqui. Muito obrigado. Ouviremos agora os expositores, começando pelo Dr. Valmir Coutinho. Primeiro, só para responder a pergunta do professor Rubens, para mim essa resposta é muito fácil e confortável, porque a gente está lidando com esses pacientes na prática clínica e como eu já não prescrevia sibutramina antes do SCOUT para nenhum paciente com doença cardiovascular, a minha prática continuou sendo exatamente a mesma. Então nada mudou na minha prática clínica e eu me sinto muito seguro com isso, especialmente depois de o senhor ter lido para nós aquele artigo do Código de Ética Médica, onde no mesmo parágrafo que menciona o ser vedado ao médico causar dano, o mesmo parágrafo menciona a omissão terapêutica também é vedada ao médico. Eu acho que com um paciente com obesidade, com sérios riscos para a sua saúde, a gente como clínico deixar de prescrever uma medicação porque pode aumentar em menos de 0,2% no risco absoluto de desenvolver um desfecho cardiovascular por ano de tratamento, eu acho que é omissão terapêutica. Então, eu fico muito confortável para continuar com isso. E eu queria lembrar, em novembro de 2009, quando nós, no Steering Committee do SCOUT, tivemos acesso pela primeira vez aos dados unblinded do estudo, né? Comentário do Christian Torp Pedersen, que acabou de voltar para a Dinamarca, com a simplicidade dele, na visão de um cardiologista, ele resumiu o sentimento dele em relação aos resultados que estavam sendo apresentados a nós com uma frase. Ele falou, o SCOUT afinal mostrou que a bula estava certa. Que a bula da sibutramina, desde o seu lançamento, ela contraindicava o uso da medicação em pacientes com doença cardiovascular estabelecida. Então, eu fico seguro de prescrever, não para diminuir desfechos cardiovasculares, não é para isso que a gente está prescrevendo a sibutramina, é para diminuir a apneia e hipopneia obstrutiva do sono, para diminuir síndrome de ovários policísticos, que por sua vez também está associada a aumento de risco cardiovascular, é para talvez diminuir risco de câncer. Será que um dia a gente vai ter um estudo de desfecho para mostrar que um tratamento clínico diminui câncer? Não sei se vai se conseguir, mas tratamento cirúrgico para perda de peso já se demonstrou. Diminuiu mais mortalidade por câncer do que por doença cardiovascular. Então, essa resposta para mim é fácil de dar, porque a minha prática clínica não mudou em relação a isso. Agora, a questão do NNH, né, quer dizer, foi mencionado 70 pacientes, isso se a gente prescrever para um paciente com um altíssimo risco cardiovascular e insistir na prescrição por 5 anos, apesar desse paciente não ter perdido peso. E aí é que eu queria, doutor Wong, a quem eu respeito tanto, comentar uma coisa também. A média num tratamento que tem uma variabilidade tão grande na sua eficácia, a gente comete muitos enganos e injustiças quando lida exclusivamente com a média. A análise categorial de eficácia dos farmacoterápicos na obesidade, ela mostra uma variação muito grande e existe um percentual de pacientes, não são 70% nem 80%, mas existe um percentual em torno de 20% dos pacientes que perdem 10%, 15% ou 20% do seu peso. E nós temos, felizmente, nos nossos consultórios, isso pode ser apresentado se for de interesse, diversos pacientes em uso a longo prazo de sibutramina que perderam 20 quilos, 25 quilos, e isso modificou a vida desses pacientes de forma cabal. Eu já tive médico europeu me perguntando, Valmir, retiraram aqui da Europa. Eu tenho uma sobrinha com uma obesidade gravíssima que a única coisa que funcionou para ela foi sibutramina. Será que você conseguiria trazer alguma para mim para eu poder reiniciar essa sobrinha no tratamento? Eu falei, eu não posso, acho que isso não é ético, não é legal. Não pude atender, né? Mas essa situação individual dos pacientes e num universo de usuários, como foi mencionado aqui, quantos seriam esses usuários? 500 mil brasileiros? A gente pode garantir que pelo menos uns 30 mil, 40 ou 50 mil brasileiros tiveram resultados excelentes com sibutramina e se ela for retirada a gente vai estar puxando o tapete debaixo dos pés desses pacientes. Muito obrigado pela atenção. O próximo debatedor a fazer uso da palavra é o Dr. Flávio Dani Fux. Me ocorreria, tipicamente de pensadores, e quem escrever um livro sobre pontos controversos levantados aqui. Mas aí nós retomaríamos toda a discussão, né?
Porque, de fato, o nosso filósofo ressuscitado hoje aqui, o Aristóteles, ficaria com uma... Talvez ele desse uma solução simples. A obesidade aumenta risco cardiovascular. Uma droga reduz a obesidade, mas aumenta o risco cardiovascular porque aumenta a pressão. Certo? Essa, né? Aí tem uma outra droga, que é quase Pitágoras. Aí tem uma droga que diminui a obesidade, mas aumenta a pressão. Certo? Três fatores numa equação simples que, logicamente, atestam a nulidade. Ou seja, esse é do ponto de vista de prevenção de doença cardiovascular. Quando fala-se de média dos pacientes que respondem, aliás, deixa o meu profundo respeito ao professor Valmir, que participou de um belíssimo estudo, eu discordo, há um viés de interpretação, né, no debate, legítimo, certo? Não coloco aqui nenhum qualquer julgamento, certo, sobre os propósitos, a qualidade, a ética dos investigadores. O SCAL tem um estudo ímpar, certo? E os seus dados são muito consistentes, e nós sempre discutimos em cima dos dados. Né? Agora, também, dentro dessa dialética, né, que eu acho que é boa, que a gente faz e mantenha, alguns pacientes respondem, nós temos que trabalhar com médias, porque se para médias alguns respondem, do outro lado tem os que não respondem. Então essa é a melhor estimativa quantitativa que nós temos do efeito e tratamento. Não, mas então os que não respondem eu não uso. Mas eu digo há anos lá para os meus alunos, não, usa isso, usa aquilo. Alguns pacientes respondem. Ligava-se a artéria mamária em 1954, mas não ligava a mamária na coronária, só fazia amarrava a artéria mamária para tratar a angina. Era um médico que foi personagem do Reader's Digest, Estados Unidos, 1954, era um cirurgião que tinha feito 600 procedimentos do ano anterior de ligadura da artéria mamária, porque ela aliviava a angina. Até que alguém fez um ensaio clínico e viu, de fato, 50% dos pacientes que tinham tido a ligadura melhoraram. Um melhorou tanto que virou maratonista com o tratamento. Mas no grupo controle, 50% também melhoraram. Certo? E um deles também virou praticante de exercício. Então nós temos que trabalhar, esse é o experimento. Esse é o experimento lá do camundongo, do rato, que foi trazido agora para o cenário clínico, e a nossa prática profissional, que se fundamenta em humanismo, se fundamenta na retórica, está sendo otimizada pela informação objetiva, que é de outra natureza e não exclusivamente a da bancada. E ela tem que ser posta para a formação, para a influência na cultura. Então nós estamos trabalhando com isso, com formação de cultura específica nesse ponto, mas cultura nacional. Eu não me sinto frustrado por perder discussões, certo? Ou não ter parceiros das minhas interpretações. Eu fico satisfeito porque elas estão aí. Elas podem ser lidas, podem ser discutidas. E os meus acadêmicos de medicina, meu colega Ayrton Goldberg, né, querido amigo, né, também professor, eles viveram isso assustadoramente durante 30 anos da minha carreira de professor de farmacologia clínica, publicando um livro onde não tem uma fórmula. Por quê? Não porque a fórmula não seja importante. É óbvio que é por ali que nós vamos avançar, mas no cenário clínico o dado quantitativo é de outra natureza. E eu acho que isso tem que ser posto na mesa para a formação da cultura. Na cultura existe o regramento legal. O regramento legal para essa decisão, a cultura da prescrição, a necessidade do paciente, a realidade de consultório. Eu estou aqui, uma grande amiga, endocrinologista, que publicou no JAMA há 3 semanas atrás, mandou um torpedo para mim, ela sabia que eu vinha. Por favor, protege os meus gordinhos sem doença cardiovascular. Essa é a mensagem da minha amiga. Eu não vou dar o nome dela porque ela não me autorizou. Ou seja, que eu tenho uma posição em favor dos gordinhos sem doença cardiovascular, ou gordinhas,
que consulto com ela, ela é uma endocrinologista de primeira linha. Mas eu disse, olha, isso quem vai proteger ou não, né, à luz dos riscos, né, no regramento legal, é a Agência Nacional, né, de Vigilância Sanitária, é a Anvisa. Eu sou um liberal, deixa eu confessar muito, tenho simpatias pela manifestação do colega, do doutor do conselho, né, disse, olha, o arbítrio esclarecido, né, os venenos estão aí, mas nós estamos toda hora repetindo o arbítrio, o cigarro está aí, né, não se proibiu. Por quê? Está se respeitando o processo cultural. Mas o Brasil é líder no mundo na redução do hábito de fumar, né? Em 40 anos. Batemos todos os outros. Parece que é o primeiro no mundo mesmo. Terceiro. 30 anos. 30 anos. É um sucesso. É fantástico. E nós sabemos que o cigarro no Brasil é fantástico. E fizemos em 30 anos. Aqui basta uma determinação. Não tem mais cigarro para vender. A sibutramina. Tá? Por favor, decidam por nós brasileiros. Muito obrigado.